Então vamos lá. Quero fazer só uma dinâmica diferente do que foi da primeira parte. Fazer a oração de abertura e a oração de encerramento quando finalizar o nosso lar. Por quê? Eu entendo que é uma noite de estudo, e a noite de estudo ela se encerra com o nosso lar. Isso não impede aqueles que não vão continuar, que assim que terminar a minha parte, saiam, não tem problema nenhum. Mas é que fica uma coisa quebrada, né? Depois fazer uma oração novamente para outra parte, tá bom? Então, vamos levar o nosso pensamento, respirando profundamente, nos fazendo presentes a essa reunião de estudo, de conhecimento, que possamos estar abertos para uma nova forma de entender e conhecer o Espiritismo, que faz parte de nós, que vai nos ajudar também no nosso autoconhecimento. Que assim seja. Então vamos lá. Pode ir. Então, o Espiritismo, como qualquer outra... Oi! Como qualquer outro estudo, ele demorou muito para chegar no que ele é hoje. E como qualquer criança ou uma árvore que precisa dar frutos, ela tem as fases. Primeiro a terra, no caso da árvore, a terra precisa ser cuidada, adubada, lançada semente. Essa semente germinar, pode ser que ela não germine. Ela germinando, ela vai crescer, ela vai dar frutos e assim por diante. Aí esses frutos vão gerar novas sementes e assim vai. A mesma coisa a criança, que tem a primeira fase, que ela precisa estudar, fazer cálculos matemáticos, só que para isso ela tem que estar na idade correta para fazer esses cálculos. Depois ela vai aprender a somar, dividir, diminuir, multiplicar, até conseguir fazer cálculos mais elaborados. E assim, mais ou menos, o que acontece com o Espiritismo. Então, a gente vai começar do ponto zero, que é a formação do planeta. Com a doutrina dos Espíritos e com Allan Kardec, a gente começou a entender tudo através, não só, como eu falei, do Livro dos Espíritos, mas com o Pentateuco. A gente entende a nossa formação, para que a gente veio, por que estamos aqui e para onde vamos. Só nos resta saber qual o nosso objetivo na Terra, né? O que nos move. Esse é o mais importante. Esse é o início da formação do planeta. Isso que a gente conhece hoje. Primeiro foi um asteroide batendo um no outro, formou-se o planeta, e aí era uma lava, da lava congelou, derreteu, começou no derretimento havia água, e a partir da água começou a desenvolver a vida. E aí os continentes foram separando, que é a Pangeia, até a gente chegar no que somos hoje.
Então, da mesma forma, a doutrina, tudo tem um momento, tudo foi se desenvolvendo aos poucos. Então, pode passar. Tá vendo? Era 4 bilhões de anos, 2 e hoje. Durante a nossa formação, os primeiros hominídeos eram assim, pareciam pequenos macacos, pequenos seres, onde o crânio era muito pequeno, era muito parecido com o crânio de um chimpanzé. Então, o primeiro que se tem notícia de um ser humano é o Sahelanthropus, aí depois o resto é difícil de falar. Obrigada. Isso aconteceu há 7 milhões de anos atrás. Em seguida veio Australopithecus, há 3 milhões e meio de anos atrás. Vocês estão vendo que o intervalo, vão reparar que o intervalo de tempo vai diminuindo. Depois deles vieram o Homo habilis, em seguida Homo erectus, Neandertais e depois Neandertais o Homo sapiens. E isso tudo com a Terra sendo forjada, sendo trabalhada para nascer o que é hoje. Então, esses seres, tanto como o nosso planeta, foi sendo trabalhado. E por quê? Como o nosso planeta é um mundo de provas e expiações, ele estava sendo preparado para receber o pessoal de capela. Então, durante essa transição, os primeiros já estavam vindos para cá, com essa forma mais animalizada. Conforme foram melhorando, progredindo, precisou vir uma nova leva de capelinos para cá. Só que capelinos já ainda assim uma moral elevada, mas com conhecimento de arte, conhecimento de física, conhecimento de ciência. Só que o corpo desses primeiros hominídeos não estava preparado, porque o cérebro era muito pequeno, o cérebro precisava ser maior, e o cérebro é tratado como um músculo, por isso que a gente precisa sempre estar estudando, porque do contrário ele vai murchando, ele vai atrofiando, então ele precisa ser todo dia exercitado. E aí o que aconteceu? Houve a evolução, a espécie humana já estava pronta fisicamente para começar a encarnar esses novos capelinos. Aqui é para ter uma ideia de como era o cérebro. Ali, o que conseguia armazenar... É o volume do cérebro. Isso. É que eu estou um pouquinho nervosa, eu não tenho por hábito fazer isso. Tanto eu como Silvia, a gente não é palestrante. Estamos aqui só passando um pouco do conhecimento. E se tiver alguém diz assim, olha, não concordo com isso, pode levantar a mão, porque eu também estou aqui para aprender. O volume era muito pequeno. E vocês reparam que o espaço foi diminuindo para a gente poder chegar ao que é hoje. Para poder conseguir comportar todo o conhecimento, que porque não era possível, né? Você pega um cérebro do chimpanzé, onde você tem um lóbulo frontal muito pequenininho, porque como é que funciona? Você vive o dia a dia através do nosso lóbulo frontal. O dia terminou, o cérebro passa por uma limpeza, por isso que a gente precisa dormir bem. Algumas coisas são armazenadas no nosso subconsciente. Por exemplo, o que você tomou de café ontem de manhã. Acho que todo mundo consegue lembrar, né? O que você fez na semana passada, aí está no nosso subconsciente, consegue puxar.
Mas se eu perguntar o que vocês estavam fazendo há 1 ano atrás, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, não tem como saber. Mas está dentro do nosso subconsciente. Então, toda a nossa história está dentro do subconsciente. Por isso que algumas pessoas fazem regressão e conseguem acessar isso através de um direcionamento do profissional, porque está tudo, todas as nossas vidas passadas, está tudo aqui dentro, só que não acessível. Por isso que falo que é o esquecimento. Na verdade, não é o esquecimento, a gente só adormece, e está tudo guardado no subconsciente. Aqui para ter melhor ideia do tamanho do crânio, conforme foi ocorrendo a evolução do ser humano. Próximo. Aqui dá para ver bem melhor, né? Olha a diferença, tá vendo ali o lóbulo frontal? Quase não existia. Olha como é hoje. É muito maior isso aqui. Muito maior. Próximo. Aqui está. Deixa eu só... Nós estamos aqui, ó, nesse pedaço. Por isso que muitos dizem que a gente veio dos macacos. Mas a gente não veio dos macacos. Nós somos primatas como eles. Só que dentro dos primatas tem várias classes. E nós somos a última. E foi a única espécie de primata que se desenvolveu intelectualmente para poder receber todo esse conhecimento que a gente tem hoje. Nós somos preparados para ser o que somos atualmente. E isso algum pouquinho tempo atrás, só alguns milhões de anos atrás, 7, 8 milhões. Então, nada rápido, né? Tanto que os homens mais primitivos, quando eles viam fogo, que era o trovão batendo em algum lugar e sem engano, eles se assustavam. E conforme eles foram evoluindo, eles já o fogo já não assustava eles mais. Sim, provavelmente já eram os primeiros capelinos. Já usando... Já descobriram que batendo 2 pedrinhas já podia fazer fogo, o fogo já não assustava tanto. Exatamente. Os menos evoluídos, o fogo já... Exatamente. Já saiu correndo. A segunda leva... Ó, a capela. Nós não viemos daqui, tá? Pode mudar. Não, só para... Porque os capelinos, possivelmente já tem muito pouco capelino aqui. Né? Eles já evoluíram bastante. Então, vamos lá. A segunda leva de capelinos, dependendo da região que eles se fizeram presentes, eles tinham nomes de gigantes ou néflins. Isso está na Bíblia, para quem quiser confirmar. Está aqui na Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, já ouviam esses gigantes, esses néflins. Outra aqui, Josué capítulo 12, versículo 4. Como também o termo de Ogê, rei de Bassã, que era do restante dos gigantes e que habitava em Astarafonte e em Edrai. Então, eles já viviam entre a gente. Eles vieram para poder acelerar esse processo do nosso desenvolvimento físico, para poder continuar o segmento, né, da raça humana e assim a nossa evolução. Porque os capelinos, como eu falei, eles não tinham moral.
a moral deles era muito baixa. Então eles precisavam, assim, já que você não quis seguir as novas regras, porque a Capela agora já é um planeta de regeneração, onde deve prevalecer o amor, a justiça, a paz, então vocês vão precisar começar, né? Como se fosse repetir de ano. E aí, você repete de ano, você muda de turma. Então aí foi isso que acabou acontecendo. Na Mesopotâmia, esses gigantes eram chamados de Anunnakis, que eram aqueles que vieram do céu. E os Anunnakis, segundo quem gosta de ver alienígenas do passado, eles vieram para introduzir conhecimento como construção, ensino, escrita, para o povo que estava aqui já começando a se desenvolver. Está vendo aquela imagem? Aquele é o gigante. E aqui são... todos esses desenhos eram como eles viam naquela época. Nós não podemos imaginar, pensar com a nossa cabeça atual, assim como a gente tem de conhecimento. Tem que se reportar como se fosse lá atrás. É assim que eles se viam, desse jeito. Isso na Mesopotâmia. E por que eles eram considerados gigantes? Não, eles não eram gigantes, é que a população era muito pequena, 1,10 m, 1,20 m, e eles tinham, a menor altura era 2 metros e... 1,10 m, 1,20 m, e eles já tinham 2,10 m, 2,30 m. E como é que a gente está indo agora, a molecada? Não é? Tem um sobrinho, tem um neto de uma amiga, até a Inocência conhece, ele tem 15 anos e é maior que o irmão mais velho que tem 1,90 m. Ele está com mais de 2 e só tem 15 anos. Então, a gente está indo pelo mesmo caminho. A gente está fazendo um curso às quartas-feiras e já foi lançado o livro Os Exilados da Terra. Então, logo, logo, quem não se comprometer realmente com a sua melhora pessoal, para nos tornarmos humanos, como o Bebeto disse, o ônibus vai estacionar, por favor, podem entrar, que eu vou levá-los para um novo planeta. Explica quem é Bebeto. Bebeto é o facilitador do curso. Ele que está orientando, né? Assim, está colocando em ordem, mais ou menos, as minhas anotações, que isso aqui é fruto de anotações que eu fiz de curiosidade mesmo, de querer saber como tudo funciona. Tudo funciona, assim, a gente vai nos conhecendo de onde a gente veio, por que temos essa cabeça pensante que às vezes a gente usa para coisas erradas, né? A gente é muito criativo para que não é adequado, ao invés de gastar energia para o que é certo e o que é bom. E vamos lá. A primeira codificação que surgiu, por favor, foi no Monte Sinai. São os 10 mandamentos. Foi nessa região que Moisés recebeu, segundo o que se aponta, através da escrita direta, a tábua com os 10 mandamentos. E essa escrita direta não demorou uma eternidade, mas parece, segundo algumas anotações, uns dizem que uma semana, outros dizem que um mês, por isso que ele demorou para descer do Monte Sinai. E o que é escrita direta? É onde, segundo Deus, utiliza a mediunidade de Moisés, através do fluido do planeta, e talha a pedra. Deus talha a pedra sozinho com os 10 mandamentos, porque o povo na época, os judeus eram um povo bárbaro. E eles precisavam ter ordem.
que matava o bezerro, forjaram o bezerro. Eles queriam voltar o desespero, o medo, a falta de conhecimento, porque Moisés não descia, fez com que todo mundo se insurgisse e virasse o caos. Aí ele veio... Porque antigamente os deuses, eles eram estátuas. Então, o que acontecia? O Deus dos hebreus, ele não tinha uma forma definida. Ele não tinha uma forma definida. Os deuses antigos, como Zeus, Apolo, eles tinham as suas estátuas. Então, as pessoas adoravam aquelas estátuas. E Deus não tinha essa forma. Não tinha essa forma. E explicar para isso a um povo ignorante é complicado, né? Então, precisava ter essa ordem, essa escrita para colocar, olha, você não vai roubar, você não vai matar, e até hoje a gente não obedece muito. Então o próprio Moisés não tinha que ser menos fraterno, né? Precisava ser duro, precisava ser duro. Como um pai é duro com um filho, que hoje também não tá acontecendo, né? Como os professores também não conseguem mais ser duro com os alunos, porque do contrário são agredidos pelos pais. Então ele precisava ser duro e não uma pessoa amorosa, porque do contrário ele não ia conseguir colocar ordem. Precisava ser firme. E 60 anos depois da morte de Moisés, Amenófis IV, pai de Tutancâmon, depois de 5 anos do governo dele, ele recebeu, ganhou, viu, teve um insight. E aí resolveu acabar com todas as religiões, com todos os deuses da época e elegeu um só. Atom, e aí ele se tornou Akhenaton, Deus do Sol. E aí isso não agradou, né? Ele foi o segundo que tentou implantar o monoteísmo no Egito, mas não conseguiu. Infelizmente não conseguiu. Os sacerdotes da época, que tinham tanto poder quanto o rei, deram um jeito de derrubá-lo. E até hoje, o nome dele no Egito não pode ser pronunciado. Mesmo hoje, eles sendo muçulmanos. Não pode ser falado. As pessoas, a população egípcia, não sabe nem porquê, não estuda porquê, não pode falar, então ninguém fala. Né? Não procura saber a história, vai de manada. Então, acabou voltando o politeísmo no Egito até chegar os muçulmanos, E, retornando a Israel, diferente do Egito, prevaleceu o monoteísmo. Ele vingou, ele durou. E o que acontece? Foi a próxima base para a chegada de Jesus, porque já tinha o monoteísmo, ficou mais fácil entre aspas, né? Para ele agora fazer entender que Deus não era aquele carrasco dos 10 mandamentos, onde você não pode isso, não pode aquilo. Mas realmente você não pode, mas só que junto com isso ele trouxe o amor, explicar que Deus não é aquele ser raivoso que vai te castigar, que vai te matar, enfim, não é nada disso. Mas trazer uma nova visão sobre esse Deus, que muitos não entenderam. Apesar de os judeus, uma parte já está pronta para receber esse novo conhecimento, a gente vê na série The Chosen, né, que foi duro até para os apóstolos começarem a entender o que Jesus queria, porque eles achavam que o Messias vinha em armas para poder libertar o povo judeu. E não é o caso, não foi o caso. Era uma outra vertente, era uma outra forma que eles não estavam preparados. Então foi muito difícil de entender. Inclusive, ele coloca aqui, não pensais que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18.
Então o povo estava começando a ser preparado para receber esse novo conhecimento, essa nova premissa. Aí a gente passa mais alguns séculos e vem o duelo entre o materialismo e o espiritualismo. E o que é isso? Abriu um novo momento para o desenvolvimento de nós, seres humanos. Foi 9 séculos depois, na Europa, Grécia, o filósofo Leucipo, ele de tanto, os filósofos no geral, eles têm por hábito observar. Todos eles observam. Então ele observou a Grécia, toda essa parte em vermelho que era administrada pela Grécia, gerenciada. Então os filósofos tinham, entre aspas, o poder de passar conhecimento para toda essa região. Leucipo, ele de tanto observar, ele começou a perceber que as coisas não eram inteiras. Ele começou, por exemplo, a picar o papel. Vai picando, vai picando, 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 picando. E aí chega na menor parte do papel, que é o átomo. A menor parte do papel é o átomo. Então ele entendeu que se eu continuar picando, picando e dividindo, eu vou chegar no átomo. Ele deu o nome de átomo. A de não e tomo de divisão, quer dizer, não divisível. E aí surge a filosofia materialista, que também é conhecida, na verdade ela ficou conhecida como filosofia atomista, de átomo. E popularmente virou o materialismo. O que o materialismo quer dizer? Que eles não acreditam em alma, não acreditam em espírito, perispírito, nada. Não acreditam em Deus. Tudo para eles é material. O seu pensamento é matéria. De uma parte eles não estão errados. O pensamento é matéria. Os sentimentos também são matéria. Eu já não posso dizer que sentimento é matéria, mas todo o resto é matéria. E com a matéria se acaba. E quando se acaba? Com o corpo morre, a matéria morre. Então, seus pensamentos morrem, tudo morre com o seu corpo. Então, o que existe é a matéria e o vazio. Nada, tudo se acaba com a morte do corpo. E a gente já sabe que não é bem assim. Eu não trouxe... eu tenho uma bolinha, aquelas bolinhas de plástico, que as crianças gostam de pular naquelas piscinas. Então o átomo, para ele, é como se fosse isso, uma bola. Mas nada mais. Só que mais alguns séculos se passaram e o cientista Niels Bohr, físico dinamarquês e também filósofo, ele percebeu que não era só isso, que tinha um núcleo e tinham elétrons, nêutrons, prótons. O outro rapazinho ali que aparece, o Demócrito, foi ele que ficou famoso pela filosofia atomista, né? Ele que deu continuidade. Que é a filosofia, filos, amizade, amor, sofia, sabedoria. Então é o amor à sabedoria. Por isso que eles gostam de estudar, de conhecer, de saber como funciona. É o amor ao saber. E é de alguma forma que a gente tenta fazer aqui, né? Conhecer mais um pouquinho. Aqui está o exemplo. Ó. Você tem uma pedra, uma rocha, onde você vai quebrando, vira areia, e aí você chega ao átomo, que já não pode mais ser divisível. E aí está o nosso átomo, onde ele tem o núcleo, tem os elétrons, os nêutrons, e essa velocidade dos elétrons é que dá aquele aspecto de ser uma esfera, quando na verdade não é. Ela é vazia, ela é vazada, melhor colocando. Pode passar.
Esse é o vídeo, pode ir. É assim que funciona. Nós somos isso. Um átomo. Já pensou em quantos pedacinhos a gente pode se dividir? Será que o número de átomos que a gente tem no nosso corpo cabe nessa sala? Não. Não cabe. Não cabe. É muito, né? Porque pensa que para cada pedacinho do nosso corpo é um átomo. Nosso corpo é formado por 70% de água. Então, são moléculas de H2O. Aí você parte essas moléculas, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Aqui está a tabela periódica. Mas mais adiante, eu vou chamar a atenção para a tabela novamente. Isso são todos os elementos que a gente tem conhecimento hoje no planeta. Essa tabela aqui é a primeira, tá? Está defasada já, essa é de 1980. Passa para a próxima, por favor. E aí já cresceram mais 4 elementos. Ficam ali naquela ponta. É o NH, o Ml e os 2 últimos, se eu não me engano. Que a marcação que eu fiz não saiu. Então, a gente está em constante evolução no conhecimento e também nos elementares. A gente não sabe do que tudo é feito. A gente só tem conhecimento desses. E assim a gente vai continuar seguindo. A primeira tabela periódica é de 1980. A atual eu não tenho a percepção de quando foi a última atualização, mas eu acho que perto do ano 2000. Pode passar. É o RN, o OG, são novos. E aqui está. 70% do nosso corpo é isso. Hidrogênio e oxigênio. As duas juntas formam a molécula de água. Então, vocês imaginam quantas moléculas de água a gente tem no corpo. Imagina no oceano. Quantos átomos tem nesse oceano? No rio Amazonas. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, vocês estão percebendo a grandiosidade? É muito grande tudo isso. Nós somos pura energia. Pura energia. Eu li que se pegar todos os átomos do nosso corpo, é possível criar uma bomba atômica. Não é? Aí a gente remete ao desaparecimento do corpo de Cristo. Porque o corpo nunca foi localizado, nunca foi achado. Há quem estude e diga que houve isso, houve uma implosão de dentro para fora, para não restar nada, nem pó. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre Sócrates. Não esse. Não esse. Para não ficar cansativo, porque essa primeira parte é mais chatinha, não é tão curiosa, então... Eu já gosto Do quê? Eu já gosto dos negócios dos gregos. Eu já me ligo muito mais desse negócio, Sócrates. Sócrates... Tu vê que eu gosto muito de mitologia. O Sócrates, ele veio para causar, né? Onde estava tudo certinho, tudo é matéria. Tudo é matéria, está tudo certo, tudo fechado, não tem como ser diferente. Se tudo é matéria, o que é mais importante? O meu desejo. O meu desejo é o mais importante, porque eu preciso morrer feliz. Entendeu? Então, aquele que é pobre não é feliz, aquele que não tem que comer não é feliz. Eu preciso ser feliz, então eu vou fazer qualquer coisa para ser feliz. Eu vou matar, eu vou violentar, eu vou roubar, porque o que é importante é a minha felicidade. Eles não pensavam na consequência. Porque o que é importante... Porque eles eram muito materialistas.
Exatamente, porque o que acontece depois não interessa, é o vazio, é o nada. Só que a gente sabe que hoje os nossos atos têm consequência. Até que assim, voltando bem antes que tu falou dos egípcios, os egípcios eles apagaram da história do Egito. Também eles apagaram o José. Cara, eles apagaram que José foi o governador do Egito. Porque não interessa, né? Porque não interessava para eles. Porque essas coisas não Também interessam. uma coisa que eu estudei também, falou de átomos, que nem as nossas veias. Dizem que se você, as nossas veias são o quê? Um monte de entranhado. Dizem que se você esticar a veia, as veias mesmo de uma pessoa, se esticar um único fio, ela dá quilômetros e quilômetros. Sim, sim. Então a gente vai parar por aqui para não ficar cansativo. Aí na próxima semana a gente continua. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Não? Então tá ótimo, gente. Até a próxima semana. E aí, nosso colega Messias pode já dar continuidade a partir dele. Obrigada, gente.